No livro de Provérbios, capítulo 29, verso 15, encontramos o conselho de Salomão sobre educação de filhos. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. O sábio descreve uma criança que vive sozinha, guiada pelos seus próprios instintos, entregue a si mesma. A solução indicada pelo sábio é a vara. Lembrando que, como o livro de Provérbios foi escrito em uma linguagem simbólica, o termo vara tem que ser entendido como uma metáfora para o ato de castigar os filhos diante de um ato errado. Gostaria de compartilhar com você uma experiência que aconteceu com um amigo meu que atualmente é pastor na igreja adventista. Seu pai, com muita sabedoria, lhe ensinou uma lição que o marcou para o resto da vida. Tudo aconteceu quando ele se encantou por uma borracha, mas que seu pai não quis comprar. Diante da negativa, uma decisão errada foi tomada, a qual lhe ensinou uma grande lição. Ouça a história contada por ele. Eu na minha infância eu gostava muito da cor verde, né? Era a minha cor preferida, digamos assim. Um dia eu estava no supermercado, meu pai fazendo compras com minha mãe, e de repente me deparei com uma borracha branca e verde. E eu invoquei que eu queria aquela borracha branca e verde, né? Comecei a pedir pro meu pai, por favor, pai, me dá essa borracha. Ela é da cor que eu quero, da cor que eu gosto e tal. E meu pai falou assim, não vou te dar essa borracha, porque você já tem borracha, você não precisa de borracha. Só que quando eu fui devolver aquela borracha, veio uma coisa no meu coração assim, poxa, eu podia ficar com essa borracha. E ali por algum tempo eu fiquei pensando nessa possibilidade e finalmente coloquei a borracha dentro da minha calça, escondendo ali a borracha para levar para ficar com a borracha, que eu queria muito a borracha. E finalmente um dia eu cheguei da escola e abri a gaveta e levantei as camisas, só que a borracha não estava ali. E depois que eu assumi, né, o meu pai que havia pego a borracha do supermercado sem autorização, ele falou pra mim o seguinte, eu não vou te bater. Nós vamos lá e você vai devolver a borracha para o supermercado. E eu lembro a cena, até o último instante eu pedindo pro meu pai para eu não ter que devolver essa borracha. Aguardamos um pouquinho na gerência e quando finalmente fomos atendidos, eu estava ali com a borracha na mão, mas aquele gerente de supermercado, que eu não sei mais seu nome, não sei mais quem é, ele teve uma atitude muito interessante naquele momento. Ele se ajoelhou na minha frente, ficou praticamente da minha altura, olhou nos meus olhos e disse o seguinte, você pegou a borracha, não foi? Aí eu falei, foi. Ele estendeu novamente a borracha para mim, que eu tinha entregue para ele, aquelas duas borrachas, Faber-Castell, branca e verde, e falou assim, essa borracha é sua. Eu olhei assim pro meu pai, né, para saber se eu podia receber ou não aquela borracha, né, e ele balançou com a cabeça positivamente, e eu recebi aquela borracha e saí daquele supermercado muito alegre, muito feliz, porque agora a borracha de fato era minha, né.